Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão aí em casa? Se cuidando, eu espero, né? Pois é, apesar da gente ter que ficar nesse isolamento social, é importante que os nossos estudos não parem, né? E se vocês lembrarem, o próximo capítulo que a gente ia começar lá no colégio era proteínas. E aí eu preparei aqui uma aula com muito carinho para vocês que trata exatamente desse tema. Proteínas, para vocês poderem ir se atualizando, tá legal? Vou dar uma chegadinha aqui pro lado para quem quiser fazer um print aí do quadro para ficar mais fácil de acompanhar a aula enquanto a gente grava. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá, proteína. Para que a gente precisa de proteína na nossa alimentação? Que a gente encontra na carne do peixe, da ave, do boi, no leite, no ovo, né? Para que a gente precisa ingerir essas proteínas? Gente, lembra aí quando a gente começou a falar lá das moléculas orgânicas e inorgânicas? Eu falei para vocês que as proteínas compõem 12% do organismo adulto de um ser vivo. É muita coisa. Por quê? Se 75% é de água, 12% de proteína, só aí já deu 87%. Se a gente girar o que falta, o que sobra, quer dizer, a gente tem apenas 13%. Esses 13% serão divididos entre quais moléculas? Carboidratos, ácidos nucleicos, lipídios, sais minerais e vitaminas, ou seja, as proteínas é de extrema importância. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Primeira coisa, qual que é a estrutura da proteína? Lembra aí que a gente já estudou os carboidratos, CNH2ON. Nós já estudamos os lipídios, o CHO, CHO. E agora a gente vai estudar as proteínas. E aí, qual é o monômero das proteínas? Qual é a menor estrutura que forma uma proteína? É essa estrutura aqui. Que estrutura é essa? Ela recebe o nome de aminoácido. Como são os aminoácidos? Os aminoácidos têm essa estrutura que eu desenhei, representada por um carbono central. A esse carbono central nós temos um grupo carboxila, um grupo amina, um hidrogênio e um radical. Por que eu coloquei o radical de preto, diferente de todos os outros três compostos do carbono central, que estão ligados ao carbono central? Porque se a gente for parar para pensar, todos os aminoácidos existentes são em número de 20. Então, nós temos 20 aminoácidos disponíveis. Tá, mas se você está nos dizendo que os aminoácidos têm essa estrutura, como que eu vou saber que aminoácido é um e o outro aminoácido é um outro diferente? Pelo radical, pelo R. Essa é a estrutura que vai diferir de um aminoácido para o outro, tá? Então vamos pensar, existem aminoácidos que têm o radical H, um simples H. Existem outros aminoácidos que esse radical aqui é um CH3. Eu vou precisar decorar isso, professora? Não, hipótese alguma. É só para indicar para vocês que a menor parte da proteína é o aminoácido, são 20 aminoácidos existentes e esses 20 aminoácidos se diferem por essa região chamada de radical. Aí o que acontece? As proteínas são vários desses aminoácidos ligados entre si. Podem ser centenas deles, como podem ser milhares desses aminoácidos ligados entre si. E como que se dá a ligação entre um aminoácido e outro? A ligação de um aminoácido com outro aminoácido, ela é chamada de ligação peptídica. Então, pensa aqui, se eu falei que são centenas de aminoácidos, significa que eu preciso de ter centenas de ligações peptídicas. Então, são muitas ligações peptídicas. Por isso, as proteínas também podem ser denominadas de polipeptídeos. O que significa? Muitas ligações peptídicas. E como que acontece essa ligação peptídica? Ela acontece aqui, ó, no carbono do grupo carboxila de um aminoácido
com o nitrogênio do grupo amina de outro aminoácido. Então aqui eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho outro aminoácido. E a ligação peptídica aqui. Se vocês pararem para prestar atenção, eu tenho aqui do grupo COOH, eu tenho só o C-O. Então esse OH saiu. Se você olhar o grupo amina, eu tenho um H menos, só tenho um H, o outro saiu. Se eu juntar o H com o OH, dá uma molécula de água. Então vamos lembrar? Síntese por desidratação, que também a gente pode denominar de anabolismo. Lembram? Um tipo de metabolismo presente no nosso organismo, que são anabolismo e catabolismo. Anabolismo é você juntar, sintetizar moléculas grandes a partir de moléculas pequenas. E isso ocorre com uma perda de uma molécula de água. Tá aqui. Mas esse não é o foco ainda, tá? Mas é legal para vocês interagirem essa matéria com as que a gente já foi falando em sala de aula, não é mesmo? Pois é. Essa ligação, então, é uma ligação peptídica, tá? Vários aminoácidos ligados, um polipeptídeo, que é uma proteína. Esses aminoácidos ligados entre si, como eles são em número de 20 e eles vão variar a ordem que eles estão sendo ligados, isso vai determinar uma outra estrutura das proteínas. Se essa proteína ela vai ter uma forma linear ou não. Todas as proteínas, quando elas são nascidas, quando elas são produzidas na estrutura linear. Então, um aminoácido do lado do outro, como se fosse uma fila dando a mão. Quando você tem esses aminoácidos dando volta ao redor de si, então formando esse espiral, a gente chama de estrutura secundária da proteína. Quem determina isso é a sequência dos aminoácidos inseridos nessas proteínas, tá? Se por acaso esse espiral, esse daqui ligar com esse daqui, então eu vou ter uma outra ligação que não é a ligação peptídica, que vai permitir o enovelamento desse espiral. E vai ter uma estrutura parecida com essa, denominada de estrutura terciária. E se a gente tiver 4 cadeias polipeptídicas ligadas, enoveladas entre si, por isso eu representei com as 3 cores que eu tenho aqui, imagina uma preta, uma azul e uma vermelha. São 4 cadeias polipeptídicas, 4 cadeias de vários aminoácidos ligados entre si. Se elas se ligarem entre si ainda, a gente tem uma estrutura quaternária. Então põe mais uma cor aí, um verde com a canetinha, para vocês se lembrarem que são 4 cadeias polipeptídicas. Tá legal? Beleza. Como que são esses aminoácidos? Quais são os tipos de aminoácidos que a gente conhece? A gente tem 2 tipos de aminoácidos, esses aqui, os naturais e os essenciais. Lembra aí pra mim, os naturais, olha o nome, natural, é meu, é natural meu. O que significa? São os aminoácidos que a gente produz. Então, a gente tem desses 20 aminoácidos, alguns que são produzidos pelo nosso organismo. E os aminoácidos essenciais, anota aí, são os aminoácidos que nós temos que ingerir. A gente não é capaz de produzir. Aí, olha que legal, voltando lá no capítulo das características dos seres vivos que a gente estudou. Nós temos os vegetais na base de uma cadeia alimentar, que são os produtores, transformando a energia luminosa em energia química, né? Eles produzem o próprio alimento. Nós temos os consumidores primários que vão se alimentar desses vegetais, os consumidores secundários que vão se alimentar desses consumidores primários que se alimentam do vegetal. Para quê? Para que essa cadeia alimentar? Por que ela é tão importante? Por que eu falo para vocês que a gente não pode tirar nenhum ser vivo da Terra? Porque eles estão buscando os aminoácidos essenciais. Então, os vegetais, eles conseguem produzir todos os aminoácidos. Eles são
transformam matéria inorgânica em matéria orgânica e produzem todos os aminoácidos. O consumidor primário não, ele já precisa se alimentar do vegetal para que ele possa ingerir aminoácidos que não são produzidos por ele. Por exemplo, os aminoácidos da soja. Vocês vão falar assim, professora, mas a proteína nos vegetais? Sim, a soja, né? Rica em proteína. Pessoas aí que não se alimentam de carne, elas buscam os aminoácidos na soja, né? Então, ele vai alimentar desse vegetal para conseguir os aminoácidos essenciais. O consumidor secundário, que vai se alimentar desse consumidor primário, que foi quem ingeriu o vegetal, também está nessa busca. Todo mundo que está na cadeia alimentar, então, busca ingerir aqueles aminoácidos que a gente não consegue produzir. Para quê? Porque esses aminoácidos de origem vegetal ou de origem animal que a gente vai ingerir, eles vão ser utilizados para fazerem as proteínas humanas. Quando o boi comer um vegetal, ele vai usar os aminoácidos do vegetal para fazer as proteínas bovinas, junto com os aminoácidos que eles produzem. Até aí, tudo bem, gente? Então, vamos lá. Já que eu estou falando que são 20 aminoácidos possíveis, então, como que eu faço para diferir uma proteína de outra proteína? Tem 3 formas da gente diferenciar uma proteína de outra proteína, uma vez que a gente tem apenas 20 aminoácidos. Quais são essas formas? O tipo de aminoácido, a sequência desses aminoácidos e a quantidade, ou seja, o número desses aminoácidos presentes nessa proteína. Então, eu vou dar o nome do aminoácido por número, 1, 2, 3. Imagina uma proteína que tem a sequência 1, 2, 3 de aminoácidos. Agora, embaralha essa sequência. Vamos colocar 2, 3, 1. Ou seja, a proteína 1, 2, 3 é igualzinha à proteína 2, 3, 1? Não, porque a sequência dos aminoácidos, eles são os mesmos, mas a sequência desses aminoácidos, o que aconteceu com ela? Ela modificou. Se modificou a sequência desses aminoácidos, gente, olha aqui que legal, olha que biologia linda. Significa que a estrutura dessa proteína também vai modificar. Então, vamos, por exemplo, a 1, 2, 3, que tem o aminoácido 1 primeiro, o aminoácido 2 depois e o aminoácido 3 em terceiro, vamos supor que ela vai ser uma proteína secundária, ela vai desenvolver uma determinada função. A 2, 3, 1, ela vai desenvolver uma estrutura quaternária, então ela vai desempenhar uma outra função. E lembrando que essa quaternária ainda vão ter outras cadeias polipeptídicas enoveladas nela, né? Então, a sequência dos aminoácidos vai determinar que tipo de proteína eu tenho. Outra coisa, o tipo desses aminoácidos. Então, vamos pensar. Agora eu vou colocar 1, 2, 3, vou colocar 1, 4, 5. Ou seja, eu tenho o aminoácido 1 repetindo nas duas proteínas, mas o 2 e o 3 só está numa, o 4 e o 5 só está noutra. Ou seja, se eu tenho aminoácidos diferentes, mesmo que eu tenha na mesma quantidade, eu tenho proteínas diferentes. E novamente essas proteínas vão desempenhar uma função, por quê? Porque elas vão ter uma estrutura diferente uma da outra, tá? E por fim, o número. Vamos pensar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Olha só, eu peguei uma proteína com 4 aminoácidos, 1, 2, 3 e 4. E peguei uma proteína com 1, 2, 3. Então, são 3 aminoácidos repetindo, tanto em tipo quanto em sequência numa proteína, né? Só que numa delas eu coloquei mais um aminoácido, então eu tenho 4 aminoácidos numa, enquanto na outra eu tenho 3. Isso faz com que essa proteína seja diferente dessa? Com certeza. A quantidade de aminoácidos inseridos na proteína faz com que essa proteína seja diferente, faz com que essa proteína tenha uma estrutura diferente e, consequentemente, ela tenha uma função diferente, tá? O que significa isso, então? Que a sequência dos aminoácidos determina a forma da proteína
que determina a função que ela vai desempenhar no nosso organismo. Tá legal? E quais são as funções desempenhadas pelas proteínas no nosso organismo, gente? Tá aqui resumido em 4. Quais são? Hormonal. Então pensa aí nos seus hormônios. Insulina, hormônio do crescimento, os hormônios tireoidianos, né? Os tireotróficos, o tireotrófico da hipófise, o prolactina, ocitocina. Então, se a gente glucagon, se eu fosse falar dos nossos hormônios aqui, eu falaria milhares, a gente demoraria uma aula para falar dos hormônios. E todos eles são de natureza proteica. Então, olha aí a importância disso daqui, né? Por que que então com apenas 20 aminoácidos eu consigo fazer tanta proteína diferente com uma determinada função que é hormonal? Porque elas vão diferir no tipo, na sequência e no número dos seus aminoácidos, beleza? Então, todos os nossos hormônios, eles são proteicos, tá? Estrutural. A proteína também é estrutural, né? Adivinha o que eu lembrei aqui agora? Do carboidrato, que também tem função estrutural, mas eu não vou cantar a musiquinha aqui não, tá? Mas vamos lembrar, ela tem uma função estrutural. Qual é a função estrutural? Os nossos músculos. As proteínas presentes no nosso músculo, a quitina e miosina, elas são proteínas, né? A quitina e miosina é uma proteína estrutural. Assim como a gente tem no nosso cabelo, na nossa unha, são proteínas estruturais. Então, também uma função importantíssima. Outra função de defesa. Os anticorpos que nós produzimos contra determinados vírus e que, se Deus quiser, nós daí um pouco vamos produzir contra o coronavírus também, né? As pessoas que já foram infectadas provavelmente já estão produzindo a proteína anticorpo contra o coronavírus. E nós que estamos em isolamento, também vamos produzir quando os nossos cientistas descobrirem a vacina do coronavírus, que aí a gente vai tomar essa vacina para quê? Para estimular o nosso organismo a produzir as proteínas de defesa contra o coronavírus. Tá legal? E tomara que isso seja bem rápido, né, gente? E a última função, não menos importante, pelo contrário, a enzimática. As enzimas, elas são quem controla o metabolismo do nosso organismo. Aquelas reações que eu já falei com vocês, de quebra e de síntese, de anabolismo e de catabolismo. Todas essas reações do nosso organismo, elas acontecem por conta das nossas enzimas, tá legal? Em alguns lugares, gente, vocês vão ver aí, por exemplo, uma função de transporte da proteína, em vídeo, aula ou sites na internet, mas é uma estrutural? É. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias, ela faz parte da estrutura da hemácia. Só que essa hemácia, ela tem uma função particular. Qual que é a função particular dela? Transporte de gases. Então, além dessas 4, vocês podem ver aí que às vezes pode aparecer a de transporte e outras funções. Mas pode ter certeza, todas elas vão caber em uma dessas 4 funções das proteínas. Olha aí que importância, são 12% de proteína e é importante que a gente tenha esse tanto de proteína no nosso organismo? Com certeza, por conta dessas 4 funções importantíssimas que as proteínas exercem no nosso organismo, tá? E aí, a enzimática, a gente vai dar uma atenção especial porque ela é uma função extremamente importante, uma vez que ela controla o nosso metabolismo, né? Então, eu coloquei aqui função enzimática das proteínas. As enzimas, elas são catalisadoras. O que significa catalisar? Significa acelerar uma reação sem deixar que a temperatura do corpo aumente. Então vamos pensar, se eu tenho essa ligação peptídica aqui, né?
fazendo a união desses dois tipos de aminoácidos, na hora que o meu metabolismo quiser quebrar essa ligação para aproveitar esse aminoácido e esse em uma outra proteína, na produção de uma outra proteína, eu vou ter uma grande energia despendida para quebrar essa ligação. Então, se a gente não tivesse as enzimas, essa temperatura, ela chegaria num patamar que seria inviável ao metabolismo, seria inviável à vida. Então, as enzimas, elas são importantíssimas na questão de manter a temperatura mesmo com as reações metabólicas acontecendo. E aí eu vou introduzir uma outra coisa antes de falar das propriedades da enzima, que é o seguinte: essas proteínas, elas são tão chatas, mas tão chatas, que se por acaso a gente não der a elas as condições ideais de trabalho para elas, elas vão sofrer um processo chamado de desnaturação. O que significa isso? Se a temperatura não estiver adequada ao funcionamento, ou seja, a realização das reações químicas do nosso organismo, o que ela vai fazer? Se ela fosse uma proteína quaternária, ela vai se transformar numa proteína primária. E ela sendo quaternária, ela vai desempenhar a mesma função dela sendo primária? Não. Então, perder a função. Daí a mãe de vocês se preocupar tanto e a gente se preocupar tanto com uma febre, porque se a temperatura nossa, que varia aí de 36 a 37,5 graus, começa a subir 38, 39, 40 graus, isso pode provocar o quê? A desnaturação das nossas enzimas. E se as nossas enzimas desnaturam, o que significa? Perda da função, o nosso metabolismo está completamente comprometido, tá? Enzimas que vão quebrar o alimento, enzimas que vão permitir vocês estarem aí ouvindo e vendo essa aula, elas vão deixar de funcionar e vocês vão ter o metabolismo comprometido. Então, os fatores que fazem ela perder a função são 3 que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas só para entender, o que é a desnaturação? É a perda da estrutura da proteína com consequente perda da função dessa proteína. Tá legal? Então vamos voltar nas enzimas catalisadores. Eu falei o quê? Que elas são proteínas capazes de promover o metabolismo sem aumentar demais a temperatura. Para começar a quebrar um substrato, eu precisaria de aumentar muito a energia. Na presença de uma enzima, essa energia ela pode manter-se baixa. Isso facilita o processo metabólico do nosso organismo. Ficou claro, gente? Então vamos lá. E para ela realizar essa função de facilitar o anabolismo e o catabolismo do nosso organismo, quais são as propriedades que essas enzimas têm? Elas têm 3 propriedades. A especificidade. O que é a especificidade? É a chave fechadura. Antigamente, é engraçado porque os carros, eu não sei o que eles tinham, que a gente conseguia às vezes abrir um carro, um Fiat, por exemplo, com a chave de um outro carro. Hoje não. Hoje você, para abrir o seu carro, você tem que ter a chave do seu carro, a sua biometria, o que faz abrir o seu carro. Ninguém mais, nenhuma outra chave vai conseguir abrir o seu carro, certo? Isso é a especificidade. Então, para cada reação química, eu tenho uma enzima específica. Vamos dar um exemplo, já explicando aqui a reversibilidade, o exemplo da especificidade, tá? A reversibilidade, o que é? É a enzima que é capaz de pegar uma moleculona e quebrar essa moleculona em várias moleculinhas. Ou ela pode fazer o contrário, ela pode pegar várias moleculinhas e juntar em um moleculão. Vamos dar um exemplo? Quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, como que a gente faz para ter energia? Entre o almoço e o café da manhã, entre almoço e janta, como é que a gente faz para ter energia? Pensa aqui, ó, a gente almoçou e agora eu só vou comer na janta, certo? O que a gente
gente já aprendeu? Quando a gente come carboidrato, esse carboidrato, o que sobrar dele, o que o organismo não usar como fonte de energia, que é a função primária do carboidrato, o nosso organismo vai armazenar na forma de glicogênio. Lembra? Lá no nosso fígado e no nosso músculo. Então vai guardar em forma de glicogênio. Aí o que eu vou fazer entre o almoço e a janta para ter energia então? A minha enzima, ela vai pegar o glicogênio e partir em várias glicoses. E aí? E na hora que eu estiver comendo, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu pico de insulina, eu vou ter o carboidrato, a glicose sendo utilizada como energia, mas ao mesmo tempo o meu organismo vai fazer o processo inverso. Ele vai pegar as várias glicoses, juntar e guardar na forma de glicogênio. Ou seja, eu posso quebrar o glicogênio em várias glicoses, como eu posso pegar várias glicoses e formar o glicogênio. E para isso eu vou ter a enzima que vai fazer isso com glicogênio, a glicogenase, né? Não vai ser a carboidratase, por exemplo. A carboidratase vai ser a enzima que vai trabalhar com os carboidratos. Tá legal? A durabilidade. A durabilidade é que a enzima, ela vai digerir, por exemplo, o carboidrato que você comeu no café da manhã, mas aquela mesma enzima, ela pode digerir o carboidrato que você ingeriu no almoço. Depois da reação química, ou seja, depois dela quebrar uma moleculona em várias moleculinhas, ou dela juntar várias moleculinhas em uma moleculona, ela não se perde na reação, ela permanece íntegra. Quando é que ela vai se perder então? Quando ela sofrer desnaturação, quando não tiver as condições ideais para que ela faça essa reação química, tá? Então lembrando aqui, especificidade para cada uma tem a sua chave, a sua fechadura. A glicose e o glicogênio são carboidratos, mas não vai ser a carboidratase, que é uma enzima geral de carboidrato. Eu vou ter a glicogenase, que é específica para o glicogênio. A reversibilidade, quebra moleculão em moleculinhas ou pega moleculinhas e junta em moleculão. E ela não se perde durante essa reação, tá legal? E além das propriedades da enzima, a gente tem os fatores que interferem na reação dessa enzima. Então, aqui eu estou representando a velocidade de reação. Qual que é a velocidade? O tanto que ela transforma glicogênio em glicose ou o tanto que ela transforma glicose em glicogênio, tá? Como que ela faz isso? Ela precisa de 3 fatores para que ela faça essa reação de forma ideal. Quais são? O pH. Então aqui eu pus um exemplo de uma proteína fazendo a nossa digestão, presente lá no nosso estômago, tá legal? Então pensa aqui, nosso estômago, pH mais ou menos de 3 a 4, é um pH ácido. Qualquer pH para baixo do pH 3, a minha enzima, ela está no máximo da velocidade de reação dela? Não. Mas quando ela chega no pH 3, opa, agora ela está ótima. Então aqui ela está reagindo da melhor forma possível. A gente denomina então de pH ótimo. Qualquer temperatura acima do pH 3, ela está realizando a melhor forma de reação dela? Não, ela também vai perdendo a capacidade de reação. Se por acaso eu ficar muito aquém do pH 3 ou muito além do pH 3, o que vai acontecer com a minha enzima? Ela vai desnaturar. Então, eu não posso deixar alterar o pH de forma muito ampla. E lembrando que o pH de ação enzimática é o pH que nós denominamos de pH ótimo. Lá no estômago, além do pH ótimo, tem também a temperatura, assim como em outros lugares do corpo. Lembra que eu estou dando um exemplo de uma enzima do estômago. Nossa temperatura durante o processo de digestão pode chegar até 40 graus, tá? Mas eu coloquei aqui 30 graus. Então, essa mesma enzima que está trabalhando no pH 3, ela também precisa de uma temperatura ideal. Qualquer temperatura abaixo de 30, ela está dando o máximo da velocidade de reação dela? Não. Qualquer temperatura acima da temperatura 30, ela está dando o melhor da velocidade de reação dela? Também não. Quando
quando que ela está no auge, quando que ela está realizando a melhor forma de reação dela, de catalisadora, quando ela estiver na temperatura ótima, que é exatamente aos 30 graus. O que pode acontecer se eu variar demais essa temperatura? Eu posso desnaturar a minha enzima, que é o que? Promover a perda da função da enzima. Então, não vou digerir o meu alimento de forma ideal. Além disso, tem outro fator que controla a velocidade de reação das enzimas, que é a concentração enzima-substrato. Então, o que acontece? Se eu tiver uma enzima com esse formato, ela vai digerir um substrato exatamente com esse formato. Lembra da especificidade, chave e fechadura. Para que essa enzima ela faça o processo de quebrar ou juntar esse substrato, ela tem que se encaixar numa região chamada de sítio ativo. Então, vai ocupar o sítio ativo da enzima, o substrato. Então, o que acontece? Durante o processo de ligação do substrato ao sítio ativo da enzima, nós vamos ter um aumento da velocidade de reação da enzima, até o momento em que todos os sítios ativos estarão preenchidos. Então, não vai adiantar eu colocar mais substrato, porque não vai ter enzima para se ligar. Não vai adiantar eu colocar mais enzima, porque não vai ter substrato para colocar. Então, essa reação ela vai permanecer de forma constante. Eu não vou mais conseguir acelerar o meu processo de catalisação da enzima. Ok, gente? Então, com a aula de hoje, eu vou sugerir a vocês que façam os exercícios da página 77 à página 80 do livro texto, ok? E depois a gente vai marcar uma aula para a gente tirar a dúvida desses exercícios. Tchauzinho, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.